muco clara de ovo. E aí, você já viu isso? Você pega no muco para saber se ele tá elástico, esticando, está transparente, está lubrificante? Conta aqui para mim. E já fica aqui comigo no vídeo, porque eu vou te explicar por que é que você não precisa pegar no muco para fazer o método Billings. Vamos comigo? Olá, olá, tudo bem? Eu sou Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e eu quero então ensinar hoje o porquê é que você não precisa pegar no muco. Todas as usuárias já pegaram, até eu, porque é curioso, né? A gente nunca sabia que o muco cervical mostrava para a mulher quando ela estava fértil, né? Na nossa adolescência, e algumas usuárias minhas também, né? Eu passei por isso. A gente vai ao médico e aí, sei lá, tem sempre esse corrimento branco aqui, tem sempre essa coisa branca na calcinha. Ah, então você tá com corrimento. Vai lá, toma, taca aqui uma pomada, usa lá a pomada, que isso é corrimento. Pode ser que seja, mas a grande maioria das vezes não é. Então, o muco cervical, até muito tempo atrás, ele era tratado, então, sempre como um corrimento. A gente aprendeu que não é, né? Principalmente esse muco parecendo a clara de ovo, a gente descobre, então, que não é, que ele nos diz quando nós estamos férteis. Então, é curioso, aquela coisa aqui, eu nunca tinha reparado nisso, então eu vou pegar, né? Eu vou olhar, né? Que a gente olha com as mãos, não é isso? Então, mas no método Billings, faz parte do método não pegar no muco. Não precisa. E por que é que não precisa? Então, vamos lá. Primeira coisa, a sensação é o mais importante no MOB. Por quê? Porque uma mulher cega pode fazer o método. E mesmo pequenos, assim, pouquíssimo quantidade de muco, já causa sensação, mesmo que a mulher não veja. Então, se eu fico esperando ver o muco, eu posso deixar passar uma informação importante. Uma sensação, por exemplo, de molhada, lubrificada, que uma pequena quantidade de muco já causa essa sensação. Né? E a mulher consegue perceber. E eu tenho inúmeros relatos, né, inúmeros gráficos com essa situação. A mulher anota no gráfico: Fran, eu fiquei muito molhada, mas não vi nada. Ou seja, se ela está esperando ver muco, não viu muco. Né? Como é que eu vou pegar se eu não vi, certo? Então não estou fértil? Então, não necessariamente. A sensação é o mais importante no método Billings. Então, preciso observar a sensação. Sem ver, o que é que eu sinto? Ensino isso para meus usuários. De olhinho fechado, estou caminhando para o banheiro, não cheguei no banheiro ainda. O que é que eu sinto enquanto caminho para o banheiro? Então, a sensação é o mais importante. Eu tenho vídeo aqui falando sobre isso, ensinando como é que você observa a sensação, porque você tem que dar um nome para isso, porque eu preciso colocar isso no gráfico e dar o mesmo nome para a mesma sensação sentida, no caso, certo? Então, no MOB, a sensação é o mais importante, certo? Muco é importante? Sim. Se eu enxergo, eu vejo. Então, eu vou ver muco ou na calcinha ou na minha higiene, né, no papel higiênico. Quando eu, né, depois de fazer xixi, eu limpo, eu olho no papel e eu vejo se tem muco ali ou não. Às vezes não precisa nem olhar no papel, às vezes o muco ele estica ali, vem junto, né? Principalmente esse tal do clara de ovo. Então, não preciso pegar no muco para isso, né? Eu vendo, eu consigo dar um nome para o muco, certo? Então, a orientação do método Billings é essa, é você dar um nome para a sensação e um nome que descreva a aparência. O que é que parece aquele muco, certo? O que é que parecia? Então, é isso que eu peço para minhas usuárias. Peço para elas, não precisa mandar foto, pelo amor de Deus, não mande foto de muco para a sua instrutora, porque a gente não vai, eu não vou dar um nome para o seu muco. Então, algumas que já falaram, ai, Fran, eu sei que não é para te mandar foto, mas olha aqui, eu nem baixo a foto, eu já apago direto para eu não ser, para eu não influenciá-las também, mas eu pergunto para elas, o que é que parecia? Parecia com o quê? Porque muitas vezes elas falam que não sabem descrever, eu não sei como é que eu dou um nome para o muco. Aí quando eu pergunto, tá, mas parecia com o quê? Todas elas descrevem algo que parecia. Parecia com uma coisa meio esbranquiçada, parecia um creme de corpo, parecia um shampoo. É isso. Então, é esse nome que você vai colocar no gráfico. O que é que parecia? Então, o nome que eu descrevo a aparência. E a aparência é o que eu vi, certo? Então, por isso que... E aí, por que não precisa pegar, certo? Vamos lá. A gente procura, né, no MOB, a gente procura padrões, certo? Então, eu vou buscar um padrão. Padrão infértil, algo que não muda, que está sempre igual.
e um padrão fértil, algo que muda constantemente, muda todo dia, e esse padrão progride. Então, o padrão fértil, ele progride, ele vai subindo escadinhas e a mulher vai se percebendo mais molhada. Quem causa a sensação é o muco, mas como eu falei, pode a mulher nem ver muco nenhum e ainda assim ter a sensação. Então, quem causa a sensação de molhada é o muco. Quem causa a sensação de escorregadia é um muco específico que a cervix produz naquela determinada fase do ciclo, né, naquela determinada fase do ciclo, e que denuncia para a mulher que tem fertilidade, que tem hormônio na corrente sanguínea, ativa a cervix e a cervix produz esse muco cervical e a mulher consegue perceber, em primeiro lugar, da sensação, né? E, né, às vezes também com o muco às vezes aparece antes da sensação, certo? Então, e aí como que a mulher se sente mais molhada? Porque esse muco geralmente tem mais água, né? Ou é esperado que seja isso, que esse muco tenha um pouco mais de água na composição. E aí você, pensando nisso, alguma coisa que denuncia, então, que parece que tem bastante água. Eu preciso pensar numa palavra, primeiro, palavra que vai descrever o que eu tô vendo. Então, se eu tô vendo alguma coisa nesse sentido, que tem, parece que tá bem molhado, né? Essa questão do papel que ele estica e faz aqueles fios, assim, aquilo ali não é um muco seco, não é algo que tem pouca água ali, não sei se tá ficando claro. É nesse sentido. E aí, quanto mais transparente esse muco vai ficando, quanto mais parecendo essa tal da clara de ovo, o muco vai ficando, a sensação acompanha junto. Dificilmente a sensação não muda. Dificilmente. Então, a gente pergunta, eu pergunto para a usuária, eu vou questionando, enfim, né? Daí tem casos e cada caso é um caso. Por isso é tão importante o acompanhamento da instrutora. Porque se a mulher vai anotar no gráfico somente lá, muco clara de ovo, e aí eu vou perguntar para ela e nem sempre parece uma clara de ovo, parece alguma outra coisa, mas ela tá achando que não, porque tem que ser com a clara de ovo, então eu vou botar o nome aqui. E nem sempre é. Então, por isso que é tão importante a instrutora acompanhar a usuária nesse momento. E aí eu vou pegar um gráfico que a mulher me fala que tá sempre seca, vendo muco clara de ovo. É estranho, não é impossível. Então eu tenho que entender qual é a situação daquela mulher, como é que é esse muco que ela vê, em que momento que ela vê, como que ela sente, se ela percebe a sensação de escorregadia quando caminha. Às vezes ela percebeu, mas deixou para lá, porque ela achou que tinha que perceber só quando passa o papel higiênico. Assim, tem uma série de perguntas que a gente faz para a usuária para entender, fora a situação do gráfico dela, né, da fase que ela tá, se ela tá amamentando, se é pós-pílula. A situação do pós-pílula é um pouco dramático porque uma das funções da pílula é justamente afetar a cérvix e a cérvix produzir apenas um muco mais espesso para dificultar a passagem dos espermatozoides. Então, uma das funções da pílula é essa. Ou seja, quando a mulher para a pílula, a cérvix pode demorar um tempo até responder bem à ação hormonal. Ou seja, pode acontecer sim da mulher não sentir nada, inclusive nem a sensação de lubrificação, mas ver um muco que parece uma clara de ovo. Então pode acontecer. Então, como que a mulher vai saber se isso está certo ou não? Como que ela sabe se ela... Porque a dúvida maior é essa, será que eu estou observando direito? Então, a instrutora ajuda nesse caso. Então, se você quer ser minha usuária, né, meus contatos estão aqui embaixo, certo? Então, pronto. Quem causa a sensação é o muco, mas nem sempre eu vou ver, certo? Então, se eu vi, eu dou um nome para a aparência. Como nós estamos trabalhando com padrões, um padrão infértil é um padrão que não muda. Então, se eu vejo todo dia a mesma coisa, e aí, dependendo da quantidade de dias, dependendo da fase do ciclo, dependendo de uma série de coisas, a anotação do gráfico e o olhar da instrutora, né, a avaliação da instrutora, ajuda a mulher a interpretar aquele gráfico, a gente consegue dizer se aquilo é um padrão infértil ou não. Então, se eu tenho lá uma semana anotado a mesma coisa, eu vou perguntar isso para a usuária. É isso mesmo que você viu todos os dias, era a mesma coisa? Por isso que é importante dar um nome para a aparência. E aí, quantidade não importa, cor não importa. No quesito cores, né, do muco cervical, o que a mulher vai ver é ou uma corzinha mais branquinha ou mais amareladinho. Não vai ter outras cores de muco. Se aparecer outra cor aí de muco, você corre pro médico, porque não existe. Então, ou vai ser um pouquinho mais branquinho, um pouquinho mais amareladinho. Tem a ver com a cor da calcinha,
tem a ver com alguma alimentação, tem a ver com a quantidade de água. Então, isso pode alterar, então, um pouquinho da cor, nesse sentido. Um pouquinho mais branquinho, mais amareladinho. Mas se era a mesma coisa, era a mesma consistência, damos o mesmo nome. Eu tento orientar a usuária nesse sentido. Se você viu a mesma coisa lá, um creme amarelo e um creme branco, era o mesmo creme, então às vezes só a palavra creme já basta, porque eu já sei que é o mesmo creme todos os dias. Então a gente consegue dizer que aquilo é um padrão infértil. Eu vendo aquilo. E aí por que atrapalha pegar o muco nesse sentido? Porque a mulher pode um dia pegar e aí um dia ele estava uma quantidade maior, no outro dia estava uma quantidade menor. No outro dia, ele estava mais, parecia que estava mais molhadinho. No outro dia, parecia que estava mais seco. Quando a gente pega para fazer esse exame. Ou seja, ela não sabe se é o mesmo muco. Ela fica com dúvida e gera confusão. E aí ela põe lá, cada dia no gráfico, um nome de muco diferente. A gente pega um gráfico para olhar e eu olho e falo, não, isso aqui não tem padrão infértil, porque todo dia tá vendo algo diferente. Deu para entender? Eu procuro um padrão infértil, que não muda todo dia, e um padrão fértil que muda todo dia, né? Que vai tendo mudanças constantes, para poder avaliar e saber se ela está numa fase infértil ou se ela está numa fase fértil. Então, por isso que é importante. E aí não precisa detalhar tanto o muco, certo? E por isso que não precisa pegar, né? Outro motivo que não precisa pegar. Não precisa fazer esse detalhamento. Muito, pouco, né? Branco, amarelo, enfim. A maioria das vezes não precisa dar o nome para a cor. Então, olhando, eu estou vendo se é a mesma coisa ou não, certo? Mas, claro, se mudou, eu preciso dar um outro nome. E isso também acontece. Justamente por isso que a gente sempre faz 1 milhão de perguntas. Tem lá, uma semana anotado, clara de ovo. Eu pergunto sempre à usuária. Todos esses dias a clara de ovo era igual? Aí muitas vezes elas me falam, ah não, esses dias aqui era um pouquinho mais branca. No outro dia era mais transparente. Já descobri que teve mudança, e aí eu vou pedir para ela dar um outro nome para ficar mais claro que teve mudança, que é isso que a gente procura. Um padrão infértil, todo dia eu vejo a mesma coisa. Quando mudou algo, eu sei que teve mudança. Se teve mudança, é o que denuncia que tem uma potencial fertilidade a caminho. Por isso que não precisa pegar no muco. Se eu estou vendo todo dia a mesma coisa, quando eu vi algo diferente, eu já sei que mudou. Então, eu não preciso pegar para ter certeza, porque eu já estou vendo. Então, não precisa pegar no muco. Então, outra situação. Então, vamos lá. Não temos muitos mucos para identificarmos. Por isso que não precisa ficar tão preocupada em detalhar, né? Já aconteceu o caso, assim, da usuário me falar, nossa, no meio da calcinha estava molhada e ao redor estava seco. E agora? Então, não precisa. Nós não temos muitos mucos diferentes. Então, vou resumir aqui a maioria das coisas que a gente vai ver, só que para cada mulher ela dá um nome. Então, por isso que é muito pessoal isso, e tem que fazer sentido. O MOB é fácil, é para uma mulher simples, que né, não sabe nem escrever, saber usar, como também para uma médica, por exemplo, né, que tem um conhecimento maior, inclusive tem um conhecimento até do corpo humano, mas é para ser a mesma coisa, a linguagem é a mesma, independente do grau de instrução da pessoa, certo? Então, por isso essa ideia, no caso, né, essa situação da mulher dar um nome para o que parece o muco dela. Não, daí ela não precisa comparar, falar assim, porque, por exemplo, a gente dá o nome de creme, aí a mulher ela fala, isso aqui para mim não parece um creme. O que para outra mulher pode ser que parecia, e foi o nome que ela deu. Ou seja, eu não vou colocar isso numa classificação que você tem que ver o muco creme. Porque daí se ela não vê o muco creme, ela acha que alguma coisa errada tem. Só que às vezes ela tá vendo um muco que ela dá um nome de pasta. Que para mim é a mesma coisa. Uma pasta ou creme, pastoso, cremoso, leitoso. É quase sempre a mesma coisa. Então não temos muitos mucos para ver, tá? Vamos lá, quais os tipos de mucos mais ou menos que a gente vai ver? Um deles, que é justamente esse que eu tô falando, que ele parece um cremezinho, ó, um cremezinho de corpo, ele vai ser isso aqui, ó, mais ou menos isso. Às vezes vai estar menos, vai estar lá na calcinha só um tantinhozinho assim. Muitas vezes vai acontecer de a mulher ver na hora que acabou de cair ali na calcinha. E às vezes ela nem sente nada, né? É muito comum numa fase infértil, por exemplo, que é costumeiramente que aparece esse tipo de muco assim, mais pastoso. Não é obrigatório ser infértil sempre. Não é obrigatório ver também esse tipo de muco, certo? Então, cada mulher é única.
Então, quando acontece de aparecer esse muco mais parecendo esse creme, essa pasta, né, algo assim, muitas vezes a mulher percebeu que caiu lá na calcinha, aí daqui um tempo ela foi de novo no banheiro, né, a gente vai no banheiro um monte de vezes no dia, e aí esse muco secou. E aí ficou o quê lá? Para trás, uma marca, uma marquinha branca. Ok, beleza. Às vezes acontece dela não ver esse cremezinho, mas ela vê que a calcinha ficou molhada. Ela pode até não sentir nada, muitas vezes acontece também isso, ó, não senti nada. Mas eu ia lá no banheiro e minha calcinha estava molhada. Mesma coisa eu pergunto. E depois que secou, você viu se ficou alguma marca para trás ou não? Às vezes fica e às vezes não fica. Quando ela fala que não fica, olha, não fica nada. Não secou a calcinha, estava limpinha a calcinha, não tinha cheiro de xixi, nada disso, porque a gente pergunta isso também. Ok, então não era nada, então não tinha corpo para descrever, certo? Mas às vezes fica essa marquinha branca também para trás, certo? Então esse é mais assim, o mais comum de mucos para vermos, né, ali nos dias, geralmente numa fase mais infértil, tá? Mas, por exemplo, a mulher nunca vê nada, não vi nada, esse é o meu PBI. Aí um dia ela viu um muco desse, parecendo esse cremezinho que eu falei, que eu mostrei. Ou seja, saiu do padrão dela, saiu do padrão infértil, que a gente entende que tem uma potencial fertilidade a caminho. Daquele muco creme, ela pode progredir para então um muco mais molhado, que tenha mais elasticidade, por exemplo. E a sensação sempre vai acompanhar, para a gente identificar, inclusive, né, um período fértil, claro, né, um ápice bem definido. A sensação vai acompanhar, precisa acompanhar. Então, o muco não pode sozinho dizer que eu ovulei ou não, certo? A sensação vai acompanhar e o sintoma ápice que vai me dizer também, tá bem? Então, esse é o primeiro tipo de muco. Um outro muco que é costumeiramente que a gente vê, que já é caminhando, já, né, nesse sentido de caminhando para uma fase fértil, caminhando para a ovulação, é um muco que muitas vezes a mulher vai ver, ó, só um brilhozinho assim na calcinha. Se pegar um olhinho de corpo aqui, só um brilhozinho assim, nem sei se dá pra ver, né? Um olhinhozinho de corpo. Muitas vezes no papel higiênico vai estar esse brilho, né? Aliás, até um brilho um pouquinho diferente, mas pronto, para ilustrar um pouquinho. Tem mulher que dá um nome de gel, tem mulher que dá um nome de gelatinoso, tem mulher que dá enfim, né? Mas esse brilho, às vezes esse brilho tá lá na calcinha. Tem mulher que dá o nome de transparente. Você viu? É mais ou menos a mesma coisa, porque era algo transparente, eu não via, mas eu via que tinha algo ali, deu para entender? Então, mais ou menos isso que vai aparecer também em alguma determinada fase do ciclo, ou não. Pode ser que a mulher nunca veja nada assim, nesse sentido, tá bem? E aí o outro muco mais famosão de todos, que é o tal da clara de ovo. Olha só, olha que lindo, meu Deus do céu. Né? Olha a clarona de ovo. Isso aqui vai acontecer quando a mulher passar o papel higiênico, ele vai vir, muitas vezes, vai vir junto no papel, ela vai ver isso aqui tudo no papel, sabe? Ou seja, eu não precisei pegar no muco para ver isso. Lá, vai estar lá no papel higiênico, entendeu? Ele vai esticar, ele vai fazer tem mulher que dá o nome de elástico. Então, na fase fértil, ela vê lá um muco transparente e tudo, depois ela vê esse elástico, que é quando ela passa o papel e o muco vem junto, assim, sabe? Então, dá para ver que ele tem mais água, certo? Então, geralmente, nessa progressão, a mulher vê esse muco mais clara de ovo, né? Mais parecendo uma clara de ovo. E a clara de ovo é isso, porque esse aqui eu peguei clara de ovo mesmo. Clara de ovo é isso, ela é bem transparente. E aí tem mulher que dá o nome de clara de ovo e às vezes parecia mais um olhinho, né? Como eu falei aqui, ele não tinha esse fios, assim, não fazia esses fios. Ou então parecia um shampoo. Um shampoo, ó, peguei um shampoo aqui da minha filha. Esse ainda não é nem o melhor exemplo, porque eu não tinha outro. Mas tem alguns shampoos que eles são um pouquinho mais branco, assim, ó. Ele também parece que faz um pouquinho de fios, só que ele é mais branco, não é tão transparente como a clara de ovo. A clara de ovo é bem transparente. Então, o shampoo, ele, né, nesse sentido aqui do shampoo, ele é meio branco junto com o transparente, até faz uma certa elasticidade, né, sempre quando eu passo papel que ele veio junto, assim, né, então eu consigo ver. Só que não é tão transparente, tão fluidão, assim, como uma clara de ovo, certo? Tem mulher que dá o nome de catarro, é outra comparação, fazendo com esse tipo, parecido com esse shampoo que eu quero dizer, né?
parece um catarrão. O que que é? Ele estica também, mas não é tão transparente. Ele é meio branco junto, certo? Você viu? É isso, a gente não tem outros tipos de muco. Então não faz sentido a mulher se preocupar em dar tantos nomes se não temos tantos mucos assim diferentes para nomear, sabe? O que a gente vai procurar de novo? Um padrão. E aí, se eu tô observando que a sensação não muda, tô sempre. Amamentação, então, que, ô Jesus amado, muitos casos, tem muitos usuários que ficam lá meses e meses, né? Muito tempo sem mudança. Sempre seca, por exemplo. Seca, 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 seca. Não sinto nada, não sinto nada. Aí um dia vê um muco, vê nada. No outro dia vê um muco parecendo esse creme. Aí no outro dia vê um muco que ela fala, nossa, mas parece que não era só creme, parece que ele tava meio mais aguadinho. Aí no outro dia volta pro creme. Aí mas ela continua seca, não muda nada a sensação. Então, às vezes, ela tá só vendo o muco mais, eu brinco, né, que ele tá mais fresquinho, acabou de sair. Aí, outras vezes, você vê ele um pouquinho depois, que já tá um pouquinho mais seco, né? Vai em contato com o ar, vai secando. A calcinha, né, também suga ali. Então, eu consigo ver um padrão que não muda, que está sempre igual. Eu falo isso para usuários também, para ela comparar, ela sempre se compara. Como é que eu tô? Eu tô igual ontem? Então, isso aqui tá igual ontem? Né? Aí eu vou observando. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes não, né? Eu não consigo num dia só, às vezes nem uma semana, eu consigo observar. Num ciclo de ovulação atrasada, né? Num ciclo longo, amamentação, pós-pílula, a mulher pode ficar longos tempos sem mudança. Mas no ciclo regular, isso é muito dinâmico, né? Vai ficar ali 2, 3, 4 dias, às vezes, no PBI, daí já vai mudar, aí já vai iniciar a fase fértil, aí a fase fértil vai acontecer, isso é loucura mesmo de muco, parece que todo dia tá diferente. Isso é bem legal, né? Numa fase fértil, a mulher vai falar, já aconteceu comigo também isso, de usuário me falar assim, Frei, eu não sei que nome dá pro muco, porque todo dia tá diferente. Só que ela tava na fase fértil. Aí um dia ela tá seca, outro dia ela tá molhada, outro dia ela tá pegajosa, outro dia tá escorregadia, e o muco vai mudando. E ótimo, que maravilha que é assim. Mesmo que você não saiba dar o nome, vamos descobrir juntas. Eu vou dando essas ideias aí. Né? Vou conversando, vou pedindo para ela me explicar como é que parecia, e ela vai sabendo dar o nome. Mas ela estava na fase fértil. Se ela estava na fase fértil, é maravilhoso que o muco mude todo dia, certo? E aí eu não preciso pegar no muco para ver, porque né, para saber disso. E aí uma outra coisa importante, né? Não ficar procurando demais o muco, certo? Então, se eu fico procurando o muco toda hora, eu vou lá, de hora em hora eu vou no banheiro para ver se tem muco aqui. Isso só atrapalha. Por quê? Nosso corpo, você vai durante o dia se movimentando, fazendo, trabalhando, cuidando de criança, cuidando de casa, né? Fazendo o que a gente faz, né? Com o que cada mulher faz. E aí, conforme ela vai passar um tempo sem ir ao banheiro, por exemplo, 2, 3 horas ali no dia, deu tempo dela andar e se movimentar e esse muco descer, então, ali no canal vaginal, até chegar lá na vulva, que é onde ela vai perceber. Só que se toda hora ela tá indo procurando se tem muco ali, ela tira a própria lubrificação, ela pode tirar a sensação antes de aparecer, porque ela tá passando o papel, porque ela tá procurando o muco. Atrapalha, né? Quando é que a mulher vai passar o papel higiênico? Quando ela for fazer xixi. Antes disso, não precisa, porque só atrapalha. Então, você pode até tirar o muco, assim, antes até de causar alguma sensação. Atrapalha, né? E não pôr a mão na vulva. Porque tem mulher que já aconteceu isso, né? Espero que as minhas usuárias não façam isso, senão eu vou pegar no pé. Não precisa, porque tá errado, né? A análise do método é a sensação espontânea sem ver. E o muco que eu vi na calcinha no papel, certo? Então, você não põe a mão em lugar nenhum, certo? Então, não põe a mão na vulva, porque ela vai estar úmida ou molhada. E se a mulher põe a mão para procurar o muco, ela pode perceber até alguma sensação de lubrificação. Só que ela não estava lubrificada de forma espontânea, entendeu? Por isso que no banho, tem mulher que fala assim, eu senti escorregadinho no banho. Não sei, não sei. Eu vi um muco no banho. Beleza, depende da situação, a gente até considera, né? Porque eu tô vendo o muco. Mas é muito complicado, porque se eu passei a mão e tirei, sabe? Talvez não deu tempo de chegar lá na vulva, entendeu? Então, a observação é sempre, quando eu vou fazer xixi, vou olhar se tem algo na calcinha no papel, ok? Outra situação, por acaso não é o mais comum, mas como aconteceu até recentemente, né? Então, isso eu vou ensinar aqui também. Não evitar se lavar o tempo inteiro, né? Então, a gente
costumeiramente, a maioria das pessoas toma banho uma vez por dia, 2 no máximo, né? Às vezes de manhã e à noite. Então, mas um excesso de banhos, um excesso de lavagem, né, na região íntima, pode tirar a lubrificação natural, pode tirar também o muco que por acaso pudesse estar ali, né? Então, isso pode atrapalhar também. Então, vida normal, né? Observação do método Billings é vida normal. E claro, né, também ficar lavando demais a região íntima pode dar alguma infecção, alguma alergia, alguma coisa, porque você está tirando a proteção natural, né? Tomar muitos banhos também é ruim para a nossa pele. Então, na região íntima, a mesma coisa, certo? Então, não precisa, e não ficar procurando esse muco o tempo inteiro, ok? Então, uma situação, quando a gente vai marcar ápice, estou lá, na progressão de sensação, o ápice aconteceu, né? O muco é esse muco geralmente mais clarão de ovo, assim, né? Que bem fluido, que causa a sensação de lubrificação. Como é que a gente marca ápice? Terceiro critério do ápice é uma mudança bem definida para não mais escorregadia. A sensação é espontânea. A mulher chegar um dia e falar, olha, hoje eu não senti nadinha de escorregadia. Só que se ela pega o muco, porque pode acontecer de ter muco ainda, inclusive até um muco parecido com a clara de ovo, né? Às vezes até igual, mas quase nunca igual, depois eu já vou falar por quê. Aí a mulher percebe que ela ficou, então, úmida, seca, pegajosa, e o escorregadia foi o dia anterior. Então, o último dia, a sensação escorregadia é o dia ápice. Aí, ok. Aí ela viu o muco ainda. Aí o que ela faz? Ela pega no muco e ela vê que esse muco ainda é bem escorregadio, ainda bem lubrificante. Aí ela fala, meu Deus do céu, e agora? Ainda tô fértil, ainda não foi meu ápice. Sendo que o foco maior é na sensação. E aí, se ela pega no muco, ela pode ver que o muco pode ainda estar um pouquinho lubrificante na mão, escorregando um pouquinho na mão, mas o ápice já foi no dia anterior. Então, só vai causar confusão, certo? E aí, olhando para o muco, e aí a pergunta que eu faço quase sempre, elas me respondem isso. Que eu pergunto para elas, olha, o dia seguinte do ápice, tinha lá um muco anotado, lá ela viu um muco, e às vezes ela dá o nome de clara de ovo. E aí eu pergunto, tá, como é que era essa clara de ovo? Era igual ao dia anterior ou era diferente? Quase 99% das vezes elas falam assim, não, ele era um pouquinho mais branquinho, era um pouquinho mais seco, às vezes até a quantidade. Nossa, era ainda meio clara de ovo, mas já tinha bem pouquinho, já estava quase seco. Essa é a resposta que eu quase sempre eu recebo. Por quê? Essa mudança bem definida que nos permite para a mulher marcar o ápice dela, o dia mais fértil, o dia mais pertinho da ovulação, né? A ovulação é iminente, a qualquer momento ela vai ovular. Mas por que a gente permite marcar o ápice? Porque tem uma glândula lá na entrada da vagina da mulher que seca o muco. Então a sensação, ela ainda está lubrificada, ainda tem muco lubrificante produzindo, porque a cervix ainda está terminando de fechar-se, depois do ápice, a cervix demora 3 dias para fechar com um tampão de muco espesso, que de novo não vai mais permitir a entrada de espermatozoides, né? Isso eu ensino para minhas usuárias. Então, fecha com o tampão. E as bolsas de chá, então, secam o muco. Então, o muco vai chegar lá na vulva, né? Ele vai passar pela vagina. Quando ele chegar lá embaixo, ele vai estar seco. Então, a sensação vai sumir. Só que o muco pode passar ainda. E ela vê. Só que ela vê um muco já perdendo água. E isso é muito comum. E é bem legal ver isso e a mulher perceber. Falar, tá, agora eu comecei a entender. Certo? Então, todo esse cenário aqui, todas essas minhas apetrechos que eu trouxe hoje aqui para explicar para você que não precisa pegar no muco. Tem um outro método natural, e é isso que a gente quer morrer do coração, que as pessoas confundem, né? Na internet tem muita foto de médico e outras pessoas ensinando pegar no muco, esticar o muco, tudo isso. Então, não precisa, no MOB não precisa. Mas tem um outro método natural, muito bom, inclusive, que é o método Creighton, né? Fertility Care Creighton Model System. Que sim, aí a metodologia é completamente diferente. Algumas coisas meio parecidinhas, mas a maior parte é diferente. Qual que é a metodologia do Creighton? Ele é a mulher passar então o papel higiênico, sempre da região da frente para trás, né, passar pelo períneo, e nessa passagem pelo períneo, é que a mulher observa se tem sensação de lubrificação ou não. Então, olha como é diferente. E a mulher precisa pegar no muco para analisar. Só que o que ela faz? Ela tem que olhar para o muco dela e ver o que parece o muco dela dentro de uma categoria já.
já tá listado. Então, ela tem que dizer se o muco dela é assim, assim, assim ou assim. Então, tem uma lista que tem que chegar naquela lista, tem que encaixar em algum deles, entendeu? Então, é diferente a metodologia, não é toda mulher que se adapta, o custo dele é muito mais alto para ensinar, para o acompanhamento, porque a maioria das pessoas que ensinam o método, o Creighton, eles são médicos e enfermeiros, e como o curso é fora do Brasil, só lá nos Estados Unidos, o curso para instrutor do Creighton não é tão acessível, né? O MOB é muito mais acessível financeiramente e mais simples de ser usado para um planejamento familiar. O Creighton ele é muito procurado para casais que estão com dificuldade de engravidar. Ele é possível também espaçar com ele, claro, porque a mulher observa o período fértil, faz abstinência no período fértil e tem relações nos dias de infertilidade, né? Com um casal que não quer engravidar. Mas a maioria das pessoas que procuram ele é para engravidar, né? Então, a metodologia é diferente. Mas não é o método Billings. O método Billings não precisa pegar no muco, né? Porque o mais importante é a sensação. Então, ele é mais simples nesse sentido, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, tá bem? Manda mensagem aqui para mim com alguma dúvida, se ainda não entendeu, enfim, o que falta aí para ficar claro para vocês. Mas, claro, isso tudo é para ajudar, né? Ajudar principalmente as minhas usuárias, né? Que estão aqui, que me acompanham também. Mas para mostrar para você, assim, que não é difícil, mas que você precisa de uma instrutora, sabe? Principalmente a amamentação, pós-pílula, né? Assim, são fases, assim, um pouquinho mais delicadas. Uma fase caminhando para a menopausa também, que tem muitas oscilações hormonais. Então, é muito, muito importante uma estrutura te acompanhar. Se você não pode de jeito nenhum engravidar por uma situação gravíssima, chame uma instrutora, tá? Porque se você está aprendendo, quer conhecer o seu corpo, seu ciclo, até a gente ajuda, né? Aqui os vídeos é para ajudar. Você vai tendo uma ideia, você vai observando o teu corpo, você já vai descobrindo quando você tá fértil ou não tá. E aí, se o casal pode engravidar, né? Não tem problema. Mas se vocês não podem, se precisam espaçar, né? Chame uma instrutora, não é? Nós estamos aqui para isso, para ajudar, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Já sabe o que fazer, né? Curtir, comentar, espalhar esse vídeo por aí pro povo que tá pegando no muco e tirar essa história do que o método Billings não precisa pegar no muco, ok? Um beijinho, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Até a próxima, tchau!